nesta oportunidade nós estaremos falando sobre a doutrina de número 4 do Espírito Santo. A doutrina de número 4, que fala sobre o Espírito Santo, é algo extremamente importante e maravilhoso para cada um de nós, para a Igreja Metodista. Gostaria então de ler nos nossos cânones sobre a doutrina de número 4, o artigo de religião 4 do Espírito Santo. Assim nos diz: o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é a mesma substância, majestade e glória com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus. Então aqui nos afirma que o Espírito Santo, ele é verdadeiro e eterno Deus. O artigo 4 de religião do metodismo histórico. E nesta oportunidade gostaria também de ler um texto da palavra de Deus, quando Jesus, ele promete que não nos deixaria sós, mas que enviaria o Espírito Santo. Está lá no Evangelho de João, o capítulo de número 14, os versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus, ele faz esta promessa, que nos daria o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele habitaria em nós e que ele estaria conosco, que nós não estamos sós, nem eu, nem você, nem nenhum de nós, Igreja de Jesus Cristo, estamos sós. O Espírito Santo, ele está conosco. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. É através desse conhecimento e dessa reflexão do artigo 4 de religião do metodismo histórico, que nós vamos encerrar assim, como chamamos, uma primeira parte da fase da crença de cada um de nós metodistas na Trindade. Lembrando um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Os 4 primeiros artigos, eles trabalham a doutrina da Trindade. Nós cremos num Deus que é Pai, nós cremos num Deus que é Filho, em Jesus, que ressuscitou, como falamos semana passada, e nós cremos num Deus que é Espírito Santo. Esse artigo 4 de religião do metodismo histórico, então, ele nos afirma esta crença. Nós metodistas cremos que essa promessa que Jesus fez, né, ela está descrita no Evangelho de Lucas, quando já se cumpriu o dia de Pentecostes, onde Lucas afirma, né, que estavam todos ali reunidos e seria o dia de Pentecostes. Vejamos o que nos diz Lucas 24:49. E eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Evangelho de Lucas afirma exatamente o que aconteceu em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Vale a pena relembrar que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos
tem a mesma autoria, Lucas, né? E ele ainda fala sobre esse cumprimento quando ele faz a seguinte observação: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam ali celebrando a festa de Pentecostes. De repente, veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e nos afirma o evangelista que aquele ruído, aquele vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceu, sobre suas cabeças, línguas como de fogo, que foram distribuídas a cada um deles que estavam reunidos ali naquela casa, E nos diz o Evangelho de Lucas, que o evangelista Lucas, melhor dizendo, lá em Atos dos Apóstolos 2, 1 e 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Então nós, metodistas, cremos no Espírito Santo de Deus, que, segundo John Wesley, ele expressou a seguinte frase: creio no Espírito Santo infinito e eterno de Deus, igual ao Pai, ao Filho, não somente perfeito em si mesmo, mas sendo a causa da nossa perfeição. Então o Espírito Santo, ele não é perfeito somente em si mesmo, mas ele também ele causa a nossa perfeição. Daí a importância da doutrina da santidade bíblica através do derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós cremos ser o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. A primeira pessoa, relembrando, é Deus Pai, Jeová. A segunda pessoa é Deus Filho, Jesus Cristo. E a terceira pessoa é o Espírito Santo. Hoje nós estamos sendo guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse que iria para junto do Pai, mas que não me deixaria e não te deixaria órfão. Ele enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco, assim, então, nós observamos que a Bíblia, ela afirma que o Espírito Santo, ele tem vários atributos e funções na vida da igreja, como na vida de cada um de nós, como corpo de Cristo. E que esses atributos e funções devem ser observados na vida de cada cristão, e eu diria especificamente na vida de cada metodista, segundo John Wesley, Assim, então, nós queremos fazer esses seguintes destaques dos atributos e das funções do Espírito Santo. Ele é consolador, é aquele que consola a todos nós quando alguém porventura passa por um problema, por uma tristeza, por uma perda, como temos passado nesses dias. O Espírito Santo é consolador. Se você quiser conferir, lá em João 14, 16 e 17, e também o capítulo 16, o versículo 7. Ele nos convence do pecado. Nós somos convencidos do nosso erro, do nosso pecado, pelo poder do Espírito Santo. João 16, versículos 7 e 8. Ele nos guia à verdade. Ele é aquele que nos conduz ao caminho da verdade. E Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. João 14, 26, 16, 13 a 15. Ele nos justifica
e nos santifica. É Ele quem também faz esta obra de justificação na nossa vida e também da santidade. 1 Coríntios 6, 11 e Tito 3, o versículo de número 5. Ele intercede por nós, é Ele que intercede junto ao Pai por nós, né? E a Bíblia chega a afirmar em muitos momentos com gemidos inexprimíveis. Que coisa maravilhosa você e eu sabermos nesta oportunidade que o Espírito Santo de Deus, ele intercede junto a Deus por mim, por você, meu querido irmão e minha querida irmã. Ele transforma o nosso caráter. O Espírito Santo transforma o nosso caráter. Nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos ter o nosso caráter transformado, né? Infelizmente, há muitas pessoas que têm dificuldade com o seu caráter. Tem muito carisma, mas às vezes não tem caráter. Peça ao Espírito Santo para ele transformar o seu caráter, né? Está lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Ele nos liberta da lei, né? Porque estais debaixo da graça e não mais debaixo da lei. A lei, né? O pecado não terá mais domínio sobre nós. Ele nos liberta da lei. Gálatas 5:18 e Romanos 8:2. Ele testemunha que somos filhos e filhas de Deus. Ele, quando desceu sobre Jesus, afirmou: este é o meu filho amado. Desceu em forma de pomba e fez essa afirmação. É ele quem testemunha que eu, que você, que nós somos filhos e filhas de Deus. Ele nos concede dons espirituais, são ferramentas para que nós possamos trabalhar na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 11. E por último, o 10º atributo, ele nos unge para a missão. Ele nos chama para ganharmos vidas para o reino de Deus. Lucas 4, 18 e 19 e Atos 1, 8. Portanto, esses 10 são 10 atributos e funções do Espírito Santo de Deus na minha, na sua e na nossa vida. Nesta oportunidade, vamos continuar o nosso estudo do artigo 4 de Religião do Metodismo Histórico do Espírito Santo. E esta é a segunda parte. Primeiramente, vamos recordar este artigo. Em nossos cânones, o artigo 4 nos diz: o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho é a mesma substância, majestade e glória com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus. Assim, então, nós vamos estar concluindo os primeiros 4 artigos de religião que revelam a nossa fé na Trindade. Cremos num Deus que é Pai, num Deus que é Filho e num Deus que é Espírito Santo. Também na Palavra de Deus, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, onde a Palavra de Deus ela nos afirma nesta noite. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há ou existe dissoluções, mas, porém, enchei-vos do Espírito. A palavra do Senhor nos dá essa instrução, que você não deve se embriagar
com o vinho, com a bebida alcoólica, mas deve se encher do Espírito Santo de Deus. Nós continuamos falando desse artigo 4 do Espírito Santo, relembrando que o Espírito Santo ele é fundamental na minha vida. O Espírito Santo é fundamental na tua vida, é fundamental na vida de todo cristão, de todo crente em Cristo Jesus, na vida de todos os metodistas, né? Pois sem a unção do Espírito Santo, sem os dons espirituais, sem o batismo, o revestimento do poder, nós não podemos servir ao Senhor e servir ao nosso próximo na missão de fazer discípulos e discípulas de Jesus. Eu não faço discípulo para mim mesmo. Você não deve fazer discípulo para você mesmo. Mas nós, quando somos cheios do Espírito Santo, fazemos discípulos para Jesus. Aleluias. Entendemos que o crescimento espiritual está intimamente ligado à obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos santifica, quem nos motiva à oração, à santidade bíblica. A palavra de Deus, ela dá a instrução: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso ser santo, você precisa ser santo, como santo é o Senhor. Esse ser santo é ter uma vida pautada pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nesse sentido, nós também entendemos que o Espírito Santo, ele mudou, ele transformou a vida de John Wesley. John Wesley, ele teve uma experiência forte com o Espírito Santo de Deus. O reverendo Quintanilha, um pastor já hoje falecido, muito antigo na igreja metodista, certa feita disse, que John Wesley e seus companheiros eram pastores e até com vida bem disciplinada e irrepreensível, consagrados ao trabalho da sua igreja, mas contudo eles fracassaram em todos os empreendimentos missionários, porque ainda faltava a experiência com o Espírito Santo. Por isso, tiveram dificuldades como missionários e pastores. Nós também, eu, você, pastor, pastora, quando não temos o Espírito Santo, o nosso ministério ele não vai adiante, nós não conseguimos impactar as vidas, pastorear a igreja, fazer discípulos e discípulas. Portanto, nós precisamos de ter uma experiência que faça diferença na nossa vida, e essa experiência é com o Espírito Santo de Deus. Faltava então, segundo o reverendo Quintanilha, essa experiência com o Espírito Santo de Deus na vida de John Wesley, e nós por isso observamos muitos fracassos na vida de John Wesley. Ele foi pregar aos índios e ele relata: eu vim aqui para pregar aos índios, para converter os índios, mas ele diz, mas quem me converterá? Ora, como eu posso pregar uma coisa que eu não tenho? Como eu posso pregar uma coisa que eu não vivo? É muito importante para um cristão viver aquilo que ele fala, pois isso é que fará a diferença na sua vida, no seu ministério, a diferença na sua comunidade de fé, na sua família. Eu não posso falar uma coisa e viver outra, mas eu preciso viver realmente uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Isso tem que ser testemunhado através do meu modo de falar, do meu modo de agir, o meu modo de me conduzir com as pessoas com as quais eu me relaciono, Paul Tillich, um grande teólogo, ele chega a dizer que Deus é Espírito
e nunca pode ser traduzido como Deus é mente. O Tillich diz que esse é um erro da teologia, querer traduzir como Deus é mente. Não, a Bíblia afirma: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Assim então, nós observamos a importância de conhecermos esse Espírito Santo de Deus, que está sendo derramado para cada um de nós. E como falamos, John Wesley precisou de ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus, que aconteceu em muitas vezes, mas em uma das vezes foi dia 24 de maio de 1738, quando ele foi atrasado na rua Aldersgate, em Londres, e ali numa reunião que acontecia em uma casa, chegando atrasado, John Wesley ouviu, quando chegou a leitura que alguém estava fazendo de um prefácio da Epístola dos Romanos, um prefácio de Lutero, e assim então ele teve o seu coração estranhamente aquecido. Ele relata em seu diário o seguinte: cerca de 3 horas da madrugada, quando persistíamos em oração constante, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós e de tal maneira que muitos caíram no chão. Logo que nos restabelecemos um pouco da surpresa e da admiração, fomos tomados pela presença da majestade de Deus e começamos a cantar em uníssono o hino Louvamos-te, ó Deus. Aqui ele já conta uma segunda experiência, Eu estava falando da rua Aldersgate, que foi uma das primeiras experiências, e ele não ficou naquela experiência. Talvez um erro que nós metodistas cometemos é só enfatizar a experiência do dia 24 de maio, Eu vou aqui ler para vocês essa experiência do dia 24 de maio. A experiência do dia 24 de maio, ele entrou, ali naquela casa e diz, não tenho medo de, entrou naquela casa e diz que foi batizado com o Espírito Santo de Deus e teve aquela experiência maravilhosa, que sentiu que em Cristo os seus pecados haviam perdoado. Mas John Wesley não parou naquela experiência do dia 24 de maio. Lemos esse relato, Já é dia 1º de janeiro de 1739. Ele também tem outra experiência com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a sua vida, ela foi sendo renovada pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira que a gente conhece um John Wesley antes do dia 24 de maio e depois do dia 24 de maio, com outras experiências como essa de 1739, em janeiro, e outras experiências que ele teve da unção, da graça e do derramamento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é uma única experiência que nós devemos ter, mas devemos renovar a nossa experiência com o Espírito Santo de Deus a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Precisamos de ser cheios da graça e dessa unção do Espírito Santo de Deus. Isso levou John Wesley, já ao final da sua vida, dizer o seguinte, quando estava já se aproximando a sua morte, ele disse: não tenho medo que o povo chamado metodista um dia deixe de existir, tanto na América. Não tenho medo que exista somente como uma seita, mas tenho medo que exista somente como uma seita morta, tendo a forma de religião e sem poder. Então ele dizia: eu não tenho medo que o povo metodista deixe de existir, mas que exista como uma seita morta. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que serve ao Senhor na igreja metodista, que é um cristão, que é um servo, uma serva de Deus. Esse medo de John Wesley
ele não pode se concretizar e se firmar na sua vida. E ele não vai se concretizar e nem se firmar na sua vida se você buscar uma constante renovação da sua experiência com o Espírito Santo de Deus. Renove a sua experiência na sua vida com o Espírito Santo de Deus, para que você tenha os dons espirituais, para que você possa fazer a obra do Senhor, para que você possa ter sucesso, vitória em ganhar vidas para o reino de Deus, em ser um cristão e uma cristã frutífera para a glória de Deus. Se o seu ministério, se a sua vida hoje, meu querido cristão, minha querida cristã, está derrotada, está sem sinais que evidenciam a presença de Deus, quem sabe é porque não está faltando uma autêntica experiência com o Espírito Santo de Deus. Que nesta noite você possa estar buscando essa experiência com o Espírito Santo de Deus e que o Senhor encha o seu coração, como encheu a vida de John Wesley, do poder do Espírito Santo, para que você, cheio desse poder, possa testemunhar e fazer discípulos e discípulas